Vamos começar mais uma aula de estatística. O tema dessa aula será mediana, percentil, quartil e decil. Vamos utilizar o livro Estatística Fácil, do Antônio Arnaud Crespo. Então, segundo Crespo, a mediana é outra medida de posição definida como um número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Em outras palavras, mediana é de um conjunto de valores ordenados segundo uma ordem de grandeza. É o valor situado de tal forma no conjunto que os separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Então a mediana ela vai separar uma série de elementos em duas partes iguais. Então a fórmula para utilizar a mediana será essa: somatório da frequência inferior dividido por 2. Depois de encontrado a somatória da frequência inferior dividido por 2, nós vamos colocar na fórmula de baixo: limite inferior mais somatório da frequência inferior dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior, tudo isso dividido pela frequência inferior multiplicado pela amplitude. A mediana caracteriza uma série de valores devido à sua posição central. No entanto, ela apresenta uma outra característica, tão importante quanto a primeira. Ela separa a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores. Assim, além das medidas de posição que estudamos, há outras consideradas individualmente não são medidas de tendência central, mas estão ligadas à mediana relativamente à sua segunda característica, já que se baseiam em sua posição na série. Então vamos fazer o cálculo da mediana. Então nós temos aqui uma tabela de custos com os intervalos, com as frequências inferiores, frequência acumulada, seus valores. Então nós vamos utilizar aqui para calcular a mediana. Temos aqui a fórmula somatório de FI dividido por 2, depois nós vamos colocar na outra fórmula. Então, analisando aqui a tabela, somatório da frequência inferior deu 215. Então, agora nós vamos colocar na fórmula 215 dividido por 2. Então, 215 dividido por 2 deu 107,50. Então, 107,50 vai estar no intervalo aqui de número 7. Então nós vamos utilizar a fórmula para colocar agora os valores. Então nós vamos ter aqui, limite inferior, já que está no intervalo 7, meu limite inferior é 350. Então 350. Mais somatório de FI dividido por 2, que é 107,50. Então, coloco aqui 107,50. Qual que é a minha frequência acumulada anterior? É o 95. Tá? No intervalo 6. Tudo isso dividido pela frequência inferior, 30, vezes a minha amplitude. Se eu for verificar, está indo, olha só, de 50 em 50 para cada intervalo. Então agora, pegando os valores, de 107,95 menos 95 vai dar 12,50.
Então nós temos aqui 350 mais 12,50 dividido por 30 vezes 50. Então agora é só dividirmos 12,50. 12,50 dividido por 30 vai ser igual a 0,42. Então nós vamos ter aqui essa equação, 350 mais 0,42 vezes 50. Agora fazer a multiplicação de 0,42 vezes 50. 0,42 mais 50, nós vamos ter aqui 21. Agora somando com 350, então a nossa mediana é 371. Como nós encontramos aqui esse resultado no Excel, 371. Agora vamos para separatrizes. Então, segundo Crespo, essas medidas, os quartis, os percentis e os decis, são, juntamente com a mediana, conhecida pelo nome de separatrizes. Denominamos quartis os valores de uma série que a dividem em 4 partes iguais. Há, portanto, 3 quartis. O primeiro quartil Q1, valor situado de tal modo na série que uma quarta parte, ou seja, 25% dos dados, é menor que ele e as 3/4 partes restantes, ou seja, 75%, são maiores. O segundo quartil Q2, evidentemente, coincide com a mediana. O terceiro quartil Q3, valor de tal modo que as 3/4 partes, 75% dos termos, são menores que ele, e uma quarta parte, 25%, é maior. Então vamos lá verificar o quartil. Então, pela fórmula, somatório de FI dividido por 4. Como é quartil, são 4 partes iguais. Então, nós queremos encontrar, neste exemplo, o quartil 3. Então, nós vamos colocar lá na fórmula. 3 vezes somatório de F1 dividido por 4. Então, nós temos aqui 3, que representa o terceiro quartil que nós queremos encontrar, multiplicado por 215. 215 é o somatório de FI, dividido por 4, que vai dar 161,25. Então achamos aqui. Agora vamos colocar a fórmula. Tá? Então nós temos a fórmula Q3 igual limite inferior mais somatório de FI dividido por 4 menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência inferior vezes a amplitude. Então, colocando os resultados, 161,25. Então, encontra-se nessa posição aqui, nesse intervalo do número 9. Então, meu limite inferior é 450. 450 mais 161,25. Agora vamos pegar a frequência acumulada anterior. A minha frequência acumulada anterior é o número 157, dividido pela frequência inferior. Minha frequência inferior é 40, vezes a minha amplitude, que é 50. Então, 161,25 menos 157, nós vamos ter aqui 4,25. 4,25 nós vamos dividir por 40. Então, nós vamos chegar ao resultado de 0,11. 0,11 multiplicado por 50, nós vamos chegar ao resultado aqui de 5,31. Agora é só somar 450 mais 5,31, então nós vamos ter o Q3, o quartil 3, 455,31.
Então, nosso resultado aqui, ó, 455. A fórmula aqui do quartil, novamente. Agora vamos para o percentil. Segundo o Crespo, denominamos percentis os 99 valores que separam uma série em 100 partes iguais. Então nós temos aqui a fórmula K multiplicado pelo somatório de FI dividido por 100, porque agora é percentil. Após encontrar esse valor, nós vamos colocar na fórmula aqui. P é igual limite inferior mais K vezes somatório de FI dividido por 100 menos frequência acumulada anterior dividido pela frequência inferior vezes a amplitude. Então vamos lá encontrar agora o percentil. Então o percentil que ele quer é o percentil 30, 30º percentil. Então nós vamos colocar lá na fórmula 30 vezes a frequência, o somatório da frequência inferior, 215, dividido por 100. Então nós vamos chegar ao resultado de 64,50. Agora vamos colocar na fórmula P30 igual limite inferior mais K vezes somatório de FI dividido por 100 menos frequência acumulada anterior dividido pela frequência inferior vezes a amplitude. Então 64,50 ele vai estar nesse intervalo aqui de número 5, tá? Porque minha frequência acumulada aqui é 77. Então todos os valores que estão de 52 até 77 vai estar no intervalo de número 5. Então nós vamos pegar 250, que é o limite inferior, mais 64,50 menos 52, dividido pela minha frequência inferior, que é de 25, multiplicado pela amplitude, que é 50. Então 64,50 menos 52, nós vamos chegar ao resultado aqui de 12,50. Então ficamos aqui, ó, P30 é igual a 250 mais 12,50 dividido por 25 vezes 50. 12,50 dividido por 25, vamos ter aqui 0,50. Agora multiplicar 0,50 por 50. Então nós vamos chegar ao valor de 25. 250 mais 25, nós vamos ter o total aqui de R$275. Então chegamos ao percentil de número 30, de 275. Agora vamos para o decil. Então denominamos decis os 9 valores que separam a série em 10 partes iguais. Então, nós vamos ter aqui K somatório de FI dividido por 10. Decil é igual a limite inferior mais K somatório de FI dividido por 10 menos a frequência acumulada anterior dividido por FI multiplicado pela amplitude. Então vamos lá. Vamos encontrar o decil 8. Tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 8 vezes 215 dividido por 10.
8.215 dividido por 10, nós vamos ter o valor aqui de 172. Então, vamos lá para a tabela de custos. 172 está na posição aqui no intervalo de número 9. Então, já sei que o meu limite inferior é 450. Então, vamos lá para colocar no exercício. Esse 8 é igual a 450 mais 172, que foi o resultado que nós encontramos, menos a frequência acumulada anterior, que é de 157, dividido pela minha frequência inferior, que é 40, vezes a minha amplitude, ou seja, multiplicado pela amplitude. 172 menos 157, nós vamos chegar ao resultado aqui de 15. Nós vamos repetindo, D8 igual a 450 mais 15 dividido por 40 multiplicado por 50. Então, realizando a divisão, 15 dividido por 40, vamos chegar ao resultado de 0,38. Vamos resolver a multiplicação. 50 vezes 0,38 vai dar 18,75. Somando agora com 450, vamos chegar ao resultado de 468,75. Agora vamos aqui para a planilha do Excel. Então nós vamos ter o resultado aqui sem casas decimais, então ele está aproximando para 469. Vamos abrir aqui 468,75. Então podemos calcular em uma planilha tanto a mediana como o percentil, o quartil e o decil.